Olá, boa noite. Meu nome é Franciele Biela Sá Monteiro e meu componente curricular é Ciências. Essa aula é direcionada para a turma do 9º ano e o assunto é hereditariedade. Nós vamos falar sobre DNA, genes e cromossomos. Você já parou para pensar por que você parece com seu pai? Ou por que você parece com a sua mãe? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Desde já, anote as principais informações que nós iremos conversar nesse vídeo, ok? A resposta para essa pergunta está no início da nossa vida, lá na fecundação. Nós somos organismos que faz reprodução sexuada. Nesse caso, ocorre o envolvimento de gametas. Então, nós somos seres que produzimos gametas, certo? Homens produzem espermatozoides e as mulheres produzem ovócitos. O ovócito é que será fecundado e não o óvulo. No momento da fecundação, como está aparecendo aqui no vídeo, o espermatozoide e o ovócito, eles fundem os seus núcleos e cada núcleo carrega em si 23 cromossomos. E aí, a partir desse momento, 23 cromossomos da célula masculina com 23 cromossomos da célula feminina, somados dão 46 cromossomos. A nossa espécie possui 46 cromossomos. O conjunto de todos esses cromossomos nós chamamos de cariótipo. Cada espécie possui uma quantidade de cromossomos. Cada espécie que existe, seja animal, seja vegetal, seja um fungo ou qualquer outro organismo, possui um número específico de cromossomos. A nossa espécie possui 46. E essa herança biológica é o que nós recebemos lá no momento da fecundação, porque a hereditariedade é um processo. É o processo de transmissão de características hereditárias. É por isso que a gente se parece com o pai ou a mãe, ou até mesmo com os nossos avós, porque os nossos pais também herdaram características dos pais deles, né? Essa imagem nós podemos observar uma célula animal com o núcleo em destaque. Essa célula é uma célula eucarionte. É importante a gente destacar que existem organismos que não possuem núcleo. E aqui nós temos o núcleo em destaque, porque é justamente dentro do núcleo que está o material genético. Tem organismos que não possuem núcleo. Mas será que aí não tem material genético? Tem. Só que o material genético nesses organismos, que são geralmente mais simples, eles ficam soltos no citoplasma. Como nós somos organismos mais complexos, o nosso DNA fica encerrado dentro de um compartimento, que é o núcleo. E aí nós temos o núcleo em destaque aqui. Então, nesse núcleo nós podemos observar alguns poros, e aqui nessa região a cromatina, e mais no interior o nucleolo. Porque o DNA, ele contém informação genética. O que é a informação genética? O nosso material genético, ele é um código. Se é um código, codifica alguma coisa. Codifica o quê? A produção de proteínas. O nosso DNA codifica a produção de proteínas. E são essas proteínas que irão expressar funções no nosso corpo, ok? O nosso corpo, ele é um amontoado de proteínas. Se nós formos observar, nós temos proteínas em todas as partes do nosso corpo. Nós temos proteínas na pele, é o que dá cor à nossa pele, é o que mantém a elasticidade da nossa pele, é o que ajuda a fazer a contração muscular. Então, todas essas funções são executadas por proteínas. E quem comanda a produção dessa proteína é o DNA. E o DNA está aqui dentro do núcleo. Por isso que existem poros aqui no núcleo, porque essa mensagem codificada pelo DNA, ela precisa sair por esses poros. Então, essa daqui é a cromatina. A cromatina é o material genético, ok? A cromatina, ela recebe esse nome porque não é apenas um filamento de DNA que a gente observa no núcleo. Nós também observamos algumas
proteínas enoveladas nesse filamento de DNA, certo? Que são as estonas. Estonas e filamentos de DNA formam os nucleossomos. Na forma que nós estamos vendo aqui na imagem, a célula ela não está para se dividir, porque a gente observa a cromatina espalhada no núcleo. Mas quando a célula ela vai se preparar para dividir, ela condensa completamente o DNA. Será que todas as células do nosso corpo têm núcleo? Não. Nós temos uma célula que não tem núcleo, é a hemácia, uma célula do sangue. Ela é uma célula anucleada, tem tempo de vida curto e função muito específica. Então ela não precisa do DNA. Então ela é uma célula anucleada. Quando o cromossomo ele está condensado, significa que ele vai se dividir. Então aqui na imagem nós temos uma célula com o núcleo e alguns cromossomos aqui dentro. E aqui em destaque um cromossomo, que parece a letra X. Porque quando o cromossomo ele começa a se condensar, significa que a célula precisa se dividir. Então o DNA ele precisa se reorganizar para fazer a divisão, ok? E aqui no destaque nós temos o cromossomo completamente condensado, mas aqui nós vemos um filamento de DNA. Porque o DNA ele é uma fita de dupla hélice. É uma sequência muito longa de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são elas que têm a informação genética para codificar a produção de proteínas, que é o DNA. DNA é uma sigla, significa ácido desoxirribonucleico, certo? DNA então é isso. Nós também temos algumas outras substâncias orgânicas que também são produzidas dentro do núcleo, que recebe o nome de ácido ribonucleico, ok? Mas são células mais instáveis. Já o DNA é uma molécula estável, ela é bem estável, bem diferente do RNA, que não é tão estável assim. Nessa imagem, nós podemos observar o conjunto completo de cromossomos e nós já podemos também ressaltar que é o cariótipo de um homem. Como que nós podemos ter certeza? Pelo tamanho do último cromossomo. Quando o cariótipo é de um homem, quando ele é masculino, esse cromossomo ele é bem menor. Então, ao observar o cariótipo, nós já identificamos se é de um homem ou se é de uma mulher. Também outras coisas podem ser observadas ao analisar cariótipo, como, por exemplo, algumas síndromes, que são síndromes numéricas, que mexem na quantidade de cromossomos, elas também podem ser detectadas ao se observar o cariótipo de uma pessoa. Cariótipo é o conjunto completo de cromossomos dos indivíduos. E nessa imagem nós temos os tipos de cromossomos, tá? Então são 4 tipos basicamente, eles são diferentes porque variam de acordo com o tamanho do braço, certo? Então tem cromossomos que tem o braço mais curto, nesse aqui é imperceptível, esse aqui é um pouquinho maior e nesse aqui ele é bem parecido o tamanho dos braços. Então o tipo dos cromossomos, eles também variam de um para o outro, ok? Espero que você tenha anotado todas as informações desde o início desse vídeo. Agora nós vamos fazer uma brincadeira, certo? Eu já entreguei para vocês cartões, né? Verde e rosa, que aí vai ser o seguinte. Eu vou falar algumas afirmações e você, se achar que essa afirmação é verdadeira, você vai levantar o cartão verde. E se você achar que essa afirmação é falsa, você levanta o cartão cor-de-rosa. Ok? Entendido? Então eu vou falar as afirmações e você pensa aí rapidinho se é verdadeiro ou se é falso. Primeira, o material genético ele está no citoplasma? Não, o material genético está no núcleo, pessoal, não está no citoplasma, certo? Próxima pergunta, as características hereditárias são transmitidas pelos gametas? Sim, são transmitidas pelos gametas, né? É através delas que vêm as nossas características hereditárias. Próxima, todas as células do nosso corpo têm núcleo? Não
não são todas as células que têm núcleo. As hemácias são anucleadas. O DNA é um ácido citoplasmático? Não, pessoal. Não fica no citoplasma, fica no núcleo. Ele é chamado de ácido nucleico. Os genes são herdados dos nossos pais? Certa resposta, é isso aí. Herdada dos nossos pais, é deles que vêm os genes. O DNA possui informação genética não sendo fundamental para a hereditariedade? O DNA não é fundamental para a nossa hereditariedade? Não, tá errado. Ele é fundamental sim, ok? Eu espero que você tenha acertado todas as questões. Agora, você anotou tudo que eu falei? Se anotou, agora é a hora da tarefa. A tarefa é o seguinte: você vai construir um mapa mental. Isso mesmo, é muito legal fazer mapa mental porque a gente consegue absorver bem as informações recebidas no vídeo ou qualquer texto que você conseguir ler, ok? Então agora é hora da tarefa. Você vai fazer um mapa mental naquele site chamado MindMaster, ok? Até a próxima, pessoal!